Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, publicitário, músico, enfim. Na minha visão, se você trabalha em algum lugar, você precisa ser criativo e usar da criatividade para resolver problemas e trazer soluções, propostas com resultado. E foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para aproximar essa palavra que parece distante do mundo, mas que está no dia a dia de todo mundo, principalmente da indústria. Antes de falar da minha convidada, eu queria agradecer os meus parceiros, a FIENG, ao P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do país, a Fornexus, nossa produtora desse podcast, e a Leb, agência que eu sou CEO, agência de marketing full service. Ela está dentro do grupo Partners e também dentro do grupo, que é um grande grupo de comunicação corporativa do país, tem a Corp, que é a nossa agência de assessoria de imprensa. Então vamos lá, eu estou aqui com a Daniela Pedrosa, diretora de sustentabilidade do Sinduscom, conselheira consultiva da Clã e CEO da DP Consult. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, né? Muito criativo. Bom, acho que esse tema criatividade hoje ele é fundamental, né? E não mais aquela criatividade romântica, né, que todo mundo acreditava. Acho que tem muitos assuntos hoje, o mundo ele mudou muito, né? Especialmente, não sei se você parou para perceber isso, mas especialmente depois da pandemia. Acho que a gente enxergou o quanto nós estávamos, talvez, com uma venda nos olhos, né? E eu Dentro de uma bolha. Exato. E aí eu vejo você falou sobre criatividade e é interessante porque antes aqui da gente iniciar eu estava pensando sobre isso, né? Refletindo sobre a palavra criatividade, que se conecta muito com o ESG, que é o assunto da vez aqui que a gente vai colocar. ESG é um assunto ainda muito pouco explorado pela relevância que ele tem. Todo mundo fala do ESG. Muito falado, mas na prática... pouco praticado por ser pouco entendido. Eu acho que o que falta é um letramento. E aí entra a tal da criatividade, né? Nós hoje, profissionais, seja de qual área, né, que nós estejamos falando, hoje eu sou da área da sustentabilidade, tem 27 anos que eu estou nessa área hoje, e eu vejo o quanto o mercado exige da tal criatividade. A gente precisa saber, obviamente a gente nunca vai ser especialista em tudo, você é especialista no seu assunto, mas você tem que saber um pouquinho de tudo. E o ESG ele perpassa muito por isso, né? O ESG ele é um acrônimo da sustentabilidade. Só dando um passinho para trás, né, para todo mundo entender esse tal ESG, porque eu acho que muito ainda precisamos, né, explorar o assunto, explorar a agenda para trazer um letramento. E o ESG ele é um acrônimo da sustentabilidade. Aquela velha sustentabilidade, sabe? Do Eco 92. Do conceito, né, ambiental, social e econômico. Né, o que todo mundo vive, a sustentabilidade que todo mundo precisa. Obviamente, ela sempre vai existir. Passou disso, a gente tem a sustentabilidade corporativa, onde, dentro dos negócios, nós precisamos utilizar dessa tal sustentabilidade para o nosso negócio ser sustentável. Afinal de contas, o maior ativo hoje de uma empresa são pessoas. Se você pegar a origem da palavra sustentabilidade, é algo que se sustenta com o tempo. Exato, né? Não exatamente. Acaba, né? E muito também, né, hoje, quando se pensa em sustentabilidade, logo vem as questões ambientais. Nós precisamos de recursos hoje. Estar falando para milhares de pessoas hoje, tem recursos naturais envolvidos, tem mineração envolvida por trás de toda essa tecnologia aqui, né? E por aí vai. E quando a gente fala do ESG, o ESG é um acrônimo de tudo isso, né? Ele não é a mesma coisa que a sustentabilidade. O ESG, ele vem, obviamente, dessa sustentabilidade, mas ele traz métricas, ele traz indicadores
para serem trabalhados dentro dos negócios, né? Dentro da indústria. Aqui a gente está falando, o evento aqui é a indústria da construção, mas a gente poderia estar falando sobre qualquer tipo de negócio. Só para pontuar, a gente está dentro, eu acabei esquecendo de falar, né? A gente está dentro do MinasCon, um dos maiores eventos da construção de Minas. A gente fez gravações na Imersão Indústria também. Sim. Mais de 20 podcasts e agora são várias dentro do MinasCon. É sensacional, né? Vocês têm que estar aqui, inclusive, para ver as estruturas, que é bem legal. Mas voltando, essas métricas, elas são muito importantes para a sustentabilidade do negócio. Um negócio hoje não sobrevive se ele não pensar nas pessoas, ele não sobrevive se ele não pensar em recursos, especialmente naturais, independente do tipo de negócio. Eu acabei de falar aqui, o fato de nós estarmos levando essa comunicação para milhares de pessoas, eu preciso de recursos naturais. Por trás de toda essa tecnologia tem, né? E mais do que isso, a governança, a transparência. Nós estamos passando nesse momento, né? Hoje é 25 de novembro? 25 de outubro, eu já estou adiantada. 26 de outubro. 26 de outubro de 2025. Vou falar a data porque isso fica gravado aí para a prosperidade, né? Exatamente hoje nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais marcantes por falta de governança no mercado, né? Tivemos aí recentemente uma crise, né, dentro do licenciamento aqui no estado de Minas Gerais, empresas de grande porte, né, que estão aí vivendo um momento não tão feliz, mas talvez por essa falha na governança. Não só isso, mas eventos que tiveram aí na história, né? A gente não precisa ir muito longe, não, mas vamos um pouquinho mais longe, né? Para não dar nome aos bois aqui, né? Desculpa pela licença poética, mas se a gente for pensar, por exemplo, Chernobyl, né? Agora não é um bom momento para falar de Chernobyl em função da guerra, mas antes disso a gente teve, né, um acidente nuclear em Chernobyl qual que foi o fator ali? O que faltou? Primeiro, faltou uma análise de risco prévia, que naquela época não, né, a gente não tinha exigências, né, tão relevantes que permeavam ali dentro do mercado. O mundo muda e o mercado muda à medida que as coisas vão acontecendo. Exatamente. Está indo longe, mas nós temos casos em Minas muito claros dessa mudança. Eu não queria falar sobre isso. Mas aqui a gente acabou entrevistando pessoas da Vale, sabe, de grandes mineradores também, e a gente fala sobre isso. Mas se você pensar, e piora um pouco a história, né? Porque se a gente já teve alguma coisa. Se a gente tem casos, né, que teve uma tragédia, né? O caso de Chernobyl, ele afetou vários países, né? Vários países da Europa. E é uma cidade que houve a população teve que sair de lá. Hoje até antes da guerra, é uma cidade fantasma, né? Hoje ela já deve estar destruída totalmente. Isso é uma questão ambiental sem precedentes. E aí, passado anos, a gente teve o mesmo problema aqui em Minas Gerais, que afetou também várias outras cidades, vários estados, né, com a mancha de contaminação ambiental, mas que também afeta o social. Muito, né? E que também, talvez, se tivesse tido uma transparência no momento ali que aconteceu, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver os estudos, mas tem no YouTube hoje aí estudos que contam, vale muito a pena ver. Embora tenha muitos anos isso, mas eu acho que ele traz uma realidade muito importante para a gente. A gente está falando de 10 anos, né, do primeiro, 2015, não foi? Do acidente? Aqui. De Chernobyl. Não, daqui... não, você está falando de Chernobyl. Eu estou falando ainda de Chernobyl, mas o daqui... Pensa, isso aconteceu há quantos anos atrás e a gente permitiu que acontecesse aqui? Sim. Aí, a gente teve bolha imobiliária. Bolha imobiliária nos Estados Unidos afetou o mundo inteiro. Afetou a economia do mundo inteiro. Por que aconteceu?
falha na governança. E mesmo assim, depois de ter acontecido, nós tivemos vários outros episódios por falha de governança que afetaram a nossa economia. Não só, e quando afeta a economia, afeta também o social. Falar de indústria hoje da indústria, né, da construção, principalmente, né, se eu falar de moradia, você vende sonhos, né? Quando você afeta a economia, você afeta também a possibilidade dessas pessoas constituírem, né, irem atrás desse sonho. E por aí vai, tá? Então o ISD, eu falei todo sobre esse arcabouço aí, né, que está por trás, mas é muito sobre isso, a responsabilidade dos negócios em seguir esses indicadores que mundialmente são conhecidos, né? A gente tem GRI, a gente tem aqui no Brasil o EASY, né? Que são os indicadores de sustentabilidade empresarial, os próprios ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que hoje são 17, a gente já está com estudo aí para entrar em mais 3, né? Que entra principalmente as questões sociais. Já tá até falando desses 3, exato, né? Que principalmente entra essa questão social. Eu queria até aproveitar, e eu acho que a governança que entrou no SD com mais força nos últimos anos, né? Tem uns 2, 3 anos que eu vou em palestra em São Paulo sobre SD e tal, e se fala muito de governança. Que é o G, né? É o G. Você podia esclarecer, assim, a base da governança, que tem a ver com gestão, mas qual é a base da governança, de uma boa governança bem feita? Transparência, tá? A governança, ela perpassa por vários fatores dentro de uma organização, mas é muito como você lida com as suas informações hoje com seus stakeholders, com a comunidade, com seus clientes, com seus investidores. E muito essa falta, a gente iniciou essa nossa conversa aqui falando sobre essa falta do letramento. E essa falta do letramento me traz uma preocupação muito grande, justamente em função da governança, porque muito se fala que, não, minha empresa não é mercado aberto, eu não tenho que ser transparente com os meus stakeholders, eu não tenho que prestar conta para os meus stakeholders. Não, claro que você tem. Você tem cliente, como que esse produto, como que essa água aqui, ela é feita, de onde que ela vem, né? O que tem nesse rótulo aqui hoje? Nós temos leis, né, que obrigam as rotulagens dizer se aquele produto tem glúten, né, se ele não tem. Isso faz parte dessa boa governança, né? Eu estou falando aqui, obviamente, eu estou falando muito por alto, né? Sim, claro. Mas tem muito mais, passa por muito mais sobre isso, né? É a sua responsabilidade de como você se coloca no mercado. Quando a gente fala em razão social, né, o seu cartão CNPJ tem lá a razão social e aqui, por exemplo, indústria criativa. Mas o nome talvez não seja tão coincidência assim, mas qual que é a razão de existir da indústria criativa? Qual que é o seu propósito? Eu tenho certeza que o seu propósito hoje, enquanto indústria criativa, não é levar criatividade só, não é vender criatividade, é muito mais do que isso, né? Pela conversa que a gente teve aqui antes, pelo trabalho que você faz, por estar hoje é um domingo, gente, né? Domingo você está aqui com a sua equipe, né? Trazendo essa informação, isso é uma razão de ser, né? Qual que é o seu objetivo em cima disso? Eu acho que talvez o dinheiro ele está em alguns níveis muito acima do trabalho que tem aí por trás, que é também um trabalho social. Então, todos os negócios hoje, se eles entenderem realmente qual que é o seu propósito, qual que é a sua razão de existir, essa boa governança ela já vem de uma forma muito intuitiva. Porque você passa a ter uma responsabilidade sobre o que você está colocando no mercado antes de vender. Né? Então, eu acho que essa boa governança ela vem muito disso também, da sua responsabilidade sobre os seus stakeholders, né? Sobre as pessoas que estão envolvidas ali no seu negócio, principalmente as pessoas que trabalham para você, que são o seu maior ativo. Se a gente enxerga qual que é o nosso maior ativo hoje, e a gente tem essa ideia,
né, a gente traz o que é muito falado no mundo do ESG, que é a cadeia de valor, né? A cadeia de valor ela tem que começar de dentro, é de dentro para fora. Sem dúvida. Se eu falo que eu me preocupo com os meus clientes, mas não preocupo com os meus colaboradores, é mentira. Observe, os colaboradores de uma empresa, eles são um reflexo da alta direção. E a alta direção é o reflexo do negócio. Sempre, né? Então, sempre. A governança ela permeia muito em cima disso também, sabe? A gente tá muito filosofando aqui, mas o ESG ele não é nada poético, não, tá? Não tem nada de bonito, não. Pelo contrário, ele é prático. Né? E tem que ter dados reais, né? Exatamente, são métricas, são indicadores. Há muitos anos, né, que a gente abriu a Lab, mas a primeira agência, o CNPJ é o mesmo, a razão social é a mesma, Sim. desde 2007. Então tem muitos anos. Então já fiz muitos relatórios de sustentabilidade, né, que vão evoluindo, né, com o tempo, Sim. que é um belo documento que todo mundo faz de forma muito tecnicista, né, até. Sim. E você falou de transparência. Para mim, transparência passa muito por comunicação, né? Sim. Internamente, externamente, com stakeholders, né? Não é só relações públicas, né? A comunicação em si mesmo, comunicação interna, a publicidade que você faz, o digital que você cuida, tudo isso. Sim. E você falou de uma outra coisa que eu acredito muito. Eu estou lançando um livro, não gosto de fazer jabá, mas fazendo. Estou lançando um livro agora em novembro. Daqui 10 dias sai a impressão. E esse livro, ele chama Full Marketing. Para mostrar um pouco para o mercado que o marketing não é e não pode ser picado, né? Que com o digital veio essa parte picada. Mas ele tem lá muita técnica, muita parte técnica. Ele tem umas camadas, tem uma mandala e tal. Mas a técnica não importa. O que importa está no núcleo, no centro, que é o que você falou, que é a essência. Isso. Ou seja, né, depois que você sabe para que sua empresa foi criada, o seu propósito, né, você tira dali uma essência que normalmente está na base de quem fundou. Isso. Você falou, reflexo da diretoria, a todo o time vai ser o reflexo. E é isso, assim, se o perfil do diretor ele é acelerado, todo o time vai ter uma aceleração diferente. Se ele é calmo, tranquilo, e isso é incrível. Tom, né? É incrível. Mas quando você acha a essência e consegue comunicar essa essência nas várias camadas tecnicistas que a gente pode pensar, você tem um resultado muito melhor. E aí a criatividade entra em como fazer isso bem, né? Como ser transparente, mas sem ser técnico que ninguém queira ler. É isso. Né? Como ser transparente sem... mas que o seu... Ontem eu entrevistei uma pessoa aqui de uma indústria da construção bem interessante, de bloco, né? E ele falou comigo depois que acabou a entrevista. Não, a Record veio aqui, filmou tudo e tal, saiu. Depois o vizinho veio me falar, nossa, não sabia que você estava aí. Né? Ou seja, ele não está comunicando nem com o vizinho, né? Nem com a indústria do lado ou com a comunidade. Então, assim, o mínimo tem que ser feito, mas com base nessa essência. Assim. Para mim, isso é muito fundamental. E aí, os pilares, então, nós falamos de governança, social você comentou um pouco, e o ambiental eu acho que era o mais, teoricamente, o mais fácil de entender na prática, né? Isso aí. Mas mesmo assim, eu acho que ainda não tem. A gente brincou aqui antes, eu falei, me conta um case muito bom de ESG. Ela falou, não tem. Não tem, assim, case muito bom. Provavelmente tem coisas picadas, né? Eu acho que nós temos, sim, óbvio, nós vamos ter muitas empresas que tratam muito bem do assunto ambiental, legal, do assunto social, legal, da governança. Mas quando eu junto os três e eu falar de indicadores... Mesmo hoje, tem muitas empresas que estão listadas e estão lá, né, no ranking do ISE aqui no Brasil, né, no ranking dos índices de sustentabilidade empresarial da B3, mas ainda assim eu não arrisco.
Eu não arrisco porque eu acho que a gente ainda passa por um momento de maturidade. Para eu dizer uma empresa que é case hoje, eu tenho que estar muito segura que essa empresa, com perdão da palavra, é foda no que ela faz, né? Porque é o que você falou, são várias vertentes aí que perpassam esses assuntos. Se eu falar do ambiental, muitas empresas vão achar que se ele estiver cuidando dos resíduos, ele já, nossa, eu já sou ISD. Não, ISD é só um pedacinho, né? Eu tenho um ordenamento jurídico hoje no país, em nível federal, estadual e municipal, que ele é muito difícil de ser cumprido pelo tamanho do nosso ordenamento jurídico e pela complexidade que nós temos hoje de atender a esses requisitos. Então, não é só gestão de resíduos. Eu tenho muitos outros fatores que eu preciso considerar, né? Então, por exemplo, eu vou fazer vamos falar de indústria hoje, da construção. Eu vou fazer um prédio hoje. Qual que é o tipo de material que eu estou usando? Você falou, né? Poxa, mas e as empresas que têm selo azul da Caixa? Não, o selo azul da Caixa é ótimo. Tem gente aí que está com selo ouro. Show, show. Mas tem muito mais coisas a serem feitas, não é só isso. E esse é o meu medo, tá? Porque a gente começa a levantar uma bandeira de que tem empresas ESG, mas isso é muito perigoso, porque pode trazer um greenwashing, pode fazer o mercado a desacreditar, porque a hora que você, sabe aquela vírgula que você não pensou e caiu em descrédito, acabou, você virou greenwashing, você deixou de ser essa empresa ESG. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente se coloca, como a gente comunica, né? Você falou muito bem isso, porque eu acho que é um caminho a ser percorrido para eu falar que eu hoje eu sou um case. Não, temos muitas empresas, sim, bacanas no mercado, que têm feito trabalhos fantásticos, especialmente sociais, e aí eu abro um parêntese aqui, né? Obviamente, falando rapidamente do ambiental, porque eu acho que o ambiental é o mais fácil de todo mundo enxergar, mas é de onde vem a sua matéria-prima, de onde vem essa energia que você consome, o que você está fazendo com as emissões de gás de efeito estufa, mudanças climáticas está aí, aquecimento global, obviamente, por mais que tenhamos aí várias pessoas que trazem isso para dentro de um assunto político, mas mais do que assunto político, está aí, a gente está vendo. Recentemente teve o caso do Sul, né, que a natureza ela não aceita desaforo, né? Então a gente precisa pensar, a minha obra está pensando nisso? O que eu estou fazendo, né, para eu tentar minimizar essa pauta, né, essa que está tão acelerada, né? Esse aquecimento está sendo acelerado. Hoje a gente tem muitas obras, né? Porque a gente tem muita gente. As ações humanas estão superaquecendo. E por aí vai. Quando eu falo do social, a gente, principalmente na indústria da construção hoje, é uma dor que a gente vive, né? Hoje, dentro do Sinduscon, é algo que a gente está sempre discutindo, junto com o CREA, junto com a FIENG, junto com várias outras entidades, porque nós estamos com falta de mão de obra. E isso é um problema social. As nossas faculdades hoje estão encerrando os seus cursos de engenharia. Por quê? Porque não tem aluno. Por que nós não temos aluno? O que está acontecendo com o nosso mercado? Eu tenho hoje um superaquecimento da tecnologia que pode estar fazendo com que eu perca esse interesse por outras áreas. Mas mais do que isso, eu tenho outros fatores sociais que estão fazendo com que a gente tenha, que a gente perca, né, esse público, tá? Estamos perdendo, vou falar, estamos perdendo para o iFood, estamos perdendo para o Uber, estamos perdendo para questões hoje por valores, né? Que hoje talvez a gente precisava dar um passinho para trás aí, se unir, várias empresas aí, vários mercados se unirem, para que a gente possa ter uma criatividade, porque, obviamente,
o jovem de hoje ele tem a cabeça muito diferente do jovem de antigamente, né? O jovem de hoje ele não trabalha para ele comprar a casa própria. Sim. Né? Não. Ele trabalha... Ele quer mais usar do que ter. Ele né? quer mais usar do que ter. Isso. Exatamente. Adorei. Então, são outros valores. Qual a criatividade que nós estamos usando hoje para reter esses jovens hoje no mercado, antes do mercado de trabalho, mas nas academias. Nas faculdades, né? nas faculdades. A gente discutiu isso ontem. Eu tenho um trabalho social que eu faço com escolas públicas, chama Cureduc. E um dos trabalhos que é feito, a pauta que nós trabalhamos com essa comunidade escolar, é justamente a evasão, pasme, não de alunos, mas de professores, por saúde mental. Agora, se você é aluno, né? Então, sei lá, até hoje eu lembro da minha professora de matemática. Eu detestava matemática, mas eu fiz engenharia. Porque essa professora foi criativa o suficiente para me mostrar que, por mais que eu não gostasse, era um desafio legal. Então, eu fui pelo desafio. E eu fiz engenharia pelo desafio. Muito bom. Então, eu me espelhei nessa professora. Em quem esses alunos estão se espelhando hoje? Porque se muitos não têm uma estrutura familiar, porque a gente perde aí pela tal da tecnologia, pelas redes sociais, aí ele vai para a escola, o professor está doente. Ele vai se espelhar em quem? Então, óbvio, esse aluno não vai chegar até a faculdade. Isso é um problema social. Então, logo, voltando atrás lá do ISD, o social não é distribuir cesta básica. Exatamente. Não é fazer escola. Pô, fazer escola é muito legal. Mas para fazer escola eu preciso ter gente lá, eu preciso ter uma comunidade escolar. E o que nós estamos fazendo para trabalhar, voltar a essa saúde aí, para essa comunidade escolar existir, para que esses profissionais cheguem sadios no mercado de trabalho? Então, isso é um problema social que nós vivemos hoje. Eu falei da indústria da construção, mas eu poderia estar falando da medicina. Nós temos médicos hoje que fazem consulta através do GPT. Né? Estamos na mão de quem hoje? E por aí vai. Tá? Então, se a gente pensar, né, já levantaram a plaquinha dos 25 minutos, então eu estou correndo, tá? Mas se a gente pensar hoje, você iniciou falando do G, da governança. Governança é isso. Vamos ser transparentes e vamos colocar quais são as dores. Isso. Né? Identificar os reais fatores, os reais problemas que você... E comprar a briga, assim. Eu também só queria pontuar uma coisa, porque a gente falou aqui que, né, não temos cases. Lógico que temos cases no mercado, pontuais, sim. Cases maravilhosos. A gente já viu milhares. Seria uma covardia dizer que não. Lógico. Mas o que eu entendi bem, o que você quer dizer, é que assim, a gente está longe do ideal. Longe do ideal. Mas, por outro lado, a gente provavelmente vai ter também empresas menores. E o mercado também, né, empresas muito grandes, mas tem empresas aí, a maioria do mercado são pequenas e médias, que talvez não saiba como começar. Né? Então, para finalizar e falar de futuro, como começar com ESG? Qual que é a sua sugestão? Ótima sua pergunta. Ótima pergunta. Comece entendendo qual é o seu propósito. Comece fazendo um bom diagnóstico do seu negócio. Tem um termo que a gente usa dentro do ESG, que é a matriz de materialidade. Faça uma matriz de materialidade, que é identificar o que é realmente material dentro do seu negócio. E isso não interessa se você é uma padaria ou se você é uma grande indústria do pão. Tá? Identifique o que é material, como que os seus stakeholders te enxergam. A partir disso, você consegue identificar quais são os seus riscos e quais são as suas reais oportunidades. Identificando isso, aí você vai estar realmente praticando o que a gente espera que se pratique do ESG, que são indicadores, que são métricas realmente mensuráveis dentro do ambiental, dentro do social e dentro dessa governança.
Ou seja, não precisa ser nada grandioso, não, né? Comece entendendo qual que é a sua razão social. É isso. Acho que vai muito do que eu falo aqui, sempre, praticamente todo podcast eu falo isso. Ser criativo, ninguém muda o que não conhece. Então, primeiro, conheça o seu negócio a fundo, entenda as suas maiores dores, e aí você pode ser criativo para você trazer essas frentes, principalmente aí no ESG. É isso aí. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço imensamente. Foi muito bom. Mas foi muito rápido. Tem tanto ainda por falar. Falaremos mais. Sim. Mais e mais. A gente vai continuar, né, com o podcast depois lá no P7. Então, não é uma coisa que eu falo para os jovens, né? Tem que dar tempo ao tempo. O tempo constrói muita coisa. E a ansiedade de fazer coisas rápidas talvez não traga a melhor... Né? Isso aí. Então a gente vai continuar com esse podcast. A ideia não é fazer só pontual e tal. Sensacional. Então, deixa aí onde a gente te encontra nas redes sociais e tal. Claro, Daniela C. Pedrosa, LinkedIn. Daniela C. Pedrosa. Ótimo. É isso aí. Ótimo. Gente, muito obrigado. Você ficou até aqui. O papo foi enriquecedor. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.